podem tomar assento. Estou feliz nessa noite, pela irmã Etienne estar conosco, por Jesus, primeiramente, né, estar aqui, e segundo, pelo retorno da irmã Etienne. Eu falei para ela que ela faz muita falta aqui. Eu só via Karine e Carol dizendo, ai, Jesus, porque o Congresso das Irmãs não é a mesma coisa ser irmã Etienne. Oh, meu Deus, cadê a irmã Etienne? Irmã Etienne faz falta. Karine e Carol só via dizendo isso, irmã Etienne. Mas, graças a Deus, o Senhor a trouxe em paz. Nós oramos, a igreja orou, e como é bom nós darmos ouvido à voz de Deus. E como Deus toma conta da gente nos mínimos detalhes, né, irmã Etienne? Uma cirurgia, um médico bom, mas o Senhor não queria, não era o momento, e porque Deus sabe o nosso amanhã. Nós só sabemos o nosso agora, o nosso hoje, mas o amanhã, o daqui a 5 minutos, só Deus é quem sabe. E Ele deu esse grande livramento à nossa irmã, e eu fico muito feliz, porque ela deu ouvidos e atendeu ao Espírito Santo de Deus. Eu via Messias muito perturbado lá em casa, orando por essa cirurgia de irmã Etienne. Sempre falar comigo, vamos orar pela irmã Etienne, vamos orar pela irmã Etienne. E eu via que ele estava inquieto. E eu louvo a Deus, porque nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E Deus deu livramento a ela, o irmão Manuel, e os dois hoje aqui estão cantando vitória para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E agora vamos também continuar orando pelo irmão Clemer. Essa igreja é assim, irmãos. Nós somos uma família e a dor do nosso irmão tem que ser a nossa dor. E vamos continuar orando pelo irmão Clemerson, porque eu sei que em breves dias também ele vai estar aqui agradecendo a vitória que Deus deu a ele e a vida dele. Amém? Deus tem propósito nisso, irmãos. Nada acontece na vida do crente que Deus não tenha um propósito naquilo que está acontecendo. Deus não é menino, né, que faz as coisas sem propósito, não. Deus tem um propósito em tudo isso. E amanhã nós saberemos o propósito de Deus na vida do irmão Clemerson, como aqui irmão Manuel não descansa, irmãos, ele não quer descansar. Irmão Manuel, se ele puder, trabalha de domingo a domingo, deixa só o período de vir para a igreja, vai trabalhar. E Deus disse a ele, peraí que você agora vai descansar. E fez ele descansar, fez a irmã Etienne ir para o Brasil descansar 30 e poucos dias. Ô, irmã, inveja santa, viu? Já pensou no Brasil só sendo servida, gostoso demais. Mas Deus é bom e Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. Mas vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Enquanto os irmãos procuram o livro de Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 7, eu quero falar para os irmãos que chegou o convite da nossa cantata de sábado, que vem no dia 22. E eu gostaria que os irmãos que estão aqui levassem para casa alguns, para distribuir com irmãos, com amigos, com patrões, com colegas de trabalho, para que todos estejam aqui presentes. Irmãos, está sendo um musical muito bonito, muito bem produzido, e o Senhor vai falar aqui naqueles dias. Dia 22 e 23 estaremos apresentando esse musical. E nós queríamos que os irmãos convidassem pessoas que não são evangélicas também, não apenas as outras igrejas, os outros irmãos, mas convidem pessoas que não são evangélicos para que eles vejam o verdadeiro sentido do Natal, o que Jesus realmente veio fazer pelo homem, por que Jesus veio nascer. É importante que os amigos saibam que não tem nada a ver com Papai Noel ou com árvore de Natal, não acho proibido, nem acho que é errado, nada disso. Papai Noel, sim, porque é uma invenção humana. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Não importa se foi em dezembro, se foi em abril, oxalá tenha sido em abril, porque foi no meu mês, né? Mas ninguém sabe a data certa. Mas o importante é que quando nós nos juntamos no Natal para celebrar, celebramos ao menino Deus, que como Deus se fez homem e habitou entre nós, morreu, ressuscitou, para que nos desse a possibilidade de irmos ao céu morar com Ele, e que estreitasse o caminho e que fizesse a ponte entre nós e Deus. Precisou Jesus vir. E nesse musical nós vamos contar por que Jesus veio, como Ele veio e para que Ele veio. Amém? Então estão aqui os convites, estão ali comigo. Levem para a sua casa e distribua com amigos e pessoas
que você conhece na comunidade brasileira, hispana, americana, qualquer um pode vir e serão abençoados. Amém? Acharam? Josué capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz o seguinte, vou ser rápida, apenas compartilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração, nessa palavra, porque falou muito comigo. E eu já falei algumas vezes sobre esses versículos da passagem do Jordão, mas Deus hoje falou comigo de uma maneira diferente nessa passagem, e eu queria transmitir para a igreja isso. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Quando eu leio essa passagem de Josué, eu penso em alguns detalhes desses versículos aqui. E um deles que eu imagino era o coração de Josué. Vocês sabem que dessa grande multidão que estavam ali à margem do Rio Jordão para atravessar, porque eles estavam exatamente na fronteira da terra prometida, mas tinha o obstáculo que era o Rio Jordão. E dessa multidão que estava acampada ali às margens do Jordão, apenas 2 eram testemunhas da abertura do Mar Vermelho, porque de todos que saíram, apenas 2 entraram, que era Josué e Caleb. Então, só tinham os 2 que já tinham testemunhado da abertura do Mar Vermelho. Mas todos conheciam a história, porque, claro, que os pais, os avós, e aí foram passando e contando para aquela nova geração. Agora, eu imagino vocês, o coração de Josué como estava apertado, e imaginando, meu Deus, aquela época do ano ali no Rio Jordão, não era suposto o rio secar, baixar, nada, porque era tempo de enchente. Estava cheio, transbordando o rio. E imagino vocês agora a apreensão de Josué durante aqueles 3 dias, e imaginando, porque Josué era humano como eu sou, porque quantas vezes Deus promete alguma coisa para a gente e a gente duvida no nosso coração. A gente diz assim com a voz: eu tenho fé, eu tenho esperança, Deus vai fazer. Mas lá no fundo, no coração, será que vai mesmo, Jesus? É ou não é? Porque pelo menos comigo eu faço assim: será que Deus vai dar mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Porque somos humanos, a tendência nossa é duvidar às vezes das grandes promessas de Deus. E eu acredito que não foi diferente com Josué. Josué devia pensar assim, ou no mínimo ele devia assim: Senhor, por favor, tu faz alguma coisa aqui para eu não passar vergonha no meio dessa multidão. Com Moisés aconteceu, e agora comigo? Aí o que eu acho bonito é que antes de passar, Deus diz a ele assim, olha, agora depois disso, lá no versículo 7, eu tenho certeza que ele mudou a concepção. Porque Deus disse para ele: assim como eu fui com Moisés, serei contigo também. Então, eu acho que aí Josué encheu-se de força e disse: não, Deus não vai me decepcionar. E deixa eu lhe dizer, irmãos, Deus nunca vai nos decepcionar. Se Deus prometeu algo a você, você pode confiar, pode dormir tranquilo, porque a promessa dele permanece de pé. Ele não muda. Muitas vezes nós mudamos, nós viramos a casaca, nós saímos do lugar, e aí a bênção vem e a gente fica perdido por nossa culpa, mas a promessa dele permanece de pé. No dia que você voltar para o lugarzinho, ele vai cumprir a promessa na sua vida, amém? Então, eu acho que essa apreensão
na vida de Josué foi uma realidade, porque seria com qualquer um, ele era um ser humano também. E teve algumas regras. E o mais importante de tudo isso é que eles tinham que obedecer algumas regras que Deus mandou. Em primeiro lugar, olha, diz ao povo que santifiquem-se. Vamos santificar aí a vida de vocês, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Então, é importante, para recebermos as promessas de Deus, nós também fazermos a nossa parte. Deus exige de nós obediência à sua palavra. Deus exige de nós submissão às ordens dele. Muitas vezes a gente demora a receber as bênçãos de Deus, não é por culpa de Deus, é porque muitas vezes nós somos insubmissos às ordenanças do Senhor. O Senhor fala, o Senhor usa profeta, o Senhor usa a palavra dele, que é a maior profecia. A gente lê, mas parece que não entende. A gente ouve a palavra, aí sai daqui todo mundo renovado, cheio de força. Quando é na segunda-feira, já esqueceu tudo que ouviu aqui no domingo, aí começa a batalha toda de novo. Então, nós precisamos fincar o pé naquilo que a gente ouve de Deus e seguir as ordenanças do Senhor para podermos passar o Jordão. Quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei do hino que o coral cantava lá em Pernambuco. Eu coloquei esse hino em alguns corais que eu regi, que diz: o Jordão eu não passarei só. E aí eu vejo agora a providência de Deus com a arca. O que significa a arca do Senhor? A arca do concerto é a presença de Deus com o povo. E eles tiveram um guia. Gente, nós, para alcançarmos a promessa, nós temos também um guia nosso. Nós não podemos perder de vista aquele que nos prometeu. E muitas vezes, quando a gente perde ele de vista, a gente perde o rumo no caminho. E essa arca do concerto hoje para nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas guia pelo caminho, mas ele é o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se nós seguirmos a Jesus, se nós não tirarmos o olho dele, nós não vamos perder o caminho, nós não vamos perder a bênção, nós não vamos perder a promessa. Então, uma das ordens de Deus para o povo é: olha, fita o olho na arca. Não tire o olho da arca, nem se aproxime muito para você não perder de vista, porque a multidão era grande, então a arca tinha que ir bem na frente, para que o último que estivesse lá atrás não deixasse de ver a arca. Irmãos, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Jesus é aquele que vai na nossa frente abrindo o caminho, porque muitas vezes tem o Jordão na nossa vida. Quem não tem um Jordão para ser aberto? Olha, que nós chegamos aqui nos Estados Unidos, para mim é o maior Jordão que eu passei na vida, foi por aqui mesmo. Porque aqui você não tem amigos, na hora de passar o Jordão você não tem família, amigos somem, tudo some na hora do Jordão. Fica somente você e a arca. É você e Jesus. Mas é uma notícia boa, é que Jesus nunca nos abandona. Família pode abandonar, amigos podem deixar, mas Jesus está no comando. Olha para ele que ele vai indicar o caminho. O Jordão está difícil, está caudeloso, a água está transbordando. Não se preocupe, porque na hora certa Jesus vai abrir o caminho no meio do Jordão e você vai passar com ele na frente, a pés enxutos, e verá o milagre na sua vida. Irmãos, a gente só quer ver o milagre, mas não quer ver os empecilhos do caminho. Para ver milagre tem que haver alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade. Porque não há milagre onde não tem dificuldade. Os maiores milagres são nas maiores dificuldades. Então, quando a luta se levantar, quando a onda estiver muito alta, lembre-se que Jesus está no barco. A primeira coisa que você tem que lembrar. E que essa luta não é para matar você. Essa luta é para lhe fortalecer, a sua fé aumentar e você contemplar milagre. Eu gosto muito de lembrar quando Pedro andou sobre as águas. E, aliás, por falar em Pedro andar sobre as águas, a gente está atravessando momentos muito difíceis. Hoje, quando eu estava lendo essa palavra, eu pensei no Jordão. Quando a gente vê que o Jordão ali era a fronteira. Irmãos, nós estamos na fronteira de Canaã. Canaã está logo ali. O céu nos aguarda e está muito perto da chegada. Eu acredito que nós já estamos na beira do Jordão. Porque o que tem acontecido no mundo hoje, só Jesus para nos guiar e abrir esse Jordão para a gente chegar no céu. As lutas têm aumentado a cada dia, a igreja tem sido perseguida a cada dia. Eu estou vendo agora a nova ministra que vai assumir no dia
1º, né, de janeiro, junto com o presidente lá, a ministra dos Direitos Humanos, né, da mulher. Só porque a mulher é evangélica, irmão, vocês já viram quantas pedras ela já recebeu? Só porque ela é pastora e é evangélica. Mas o que o mundo não sabe é que ela tem um dono. E eu vejo que estardalhaço que estão fazendo por causa de um testemunho que ela deu, porque viu Jesus em cima de uma goiabeira. Ora, Zaqueu também viu Jesus de cima de uma figueira, e nem por isso a Bíblia deixou de registrar esse comando. E eles se esquecem de tudo que aquela menina passou ainda em criança, e se apegam, e estão botando Jesus, quem não tiver pecado, atire a primeira goiaba, zombando das coisas de Deus. Irmãos, a igreja está passando por momentos difíceis, dificílimos. E eu acredito que hoje, se Pedro contasse que andou em cima das águas também para alcançar Jesus, o que fariam com Pedro também hoje? A igreja está sendo espremida da face da terra. Então, esse Jordão, a igreja está passando, a igreja está prestes a passar. E o hino que eu coloquei no coral, ele dizia: o Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo de mim teve dó. E olha, Jesus Cristo vai passar conosco esse Jordão e nós vamos chegar do outro lado em nome de Jesus. A igreja precisa ficar atenta ao Jordão que já está na nossa frente e a Canaã que já está do outro lado. Nós temos que botar a arca do concerto na nossa frente e não tirar os olhos dela, porque a nossa arca é o nosso Jesus. A igreja está enfrentando batalhas muito fortes. E quando eu falo que aqui nos Estados Unidos, era uma amiga minha até que dizia isso, que a oficina de Jeová é mesmo, irmãos. Às vezes a gente está no Brasil, acha que está tendo luta, né? Está tendo problema, dificuldade, aperto daqui, aperto dali, situação financeira. Aí vem para a América. A gente vem naquela expectativa de aqui ser primeiro mundo, e que tudo vai dar certo, e que tudo vai dar bem, e que aqui é a nossa Canaã terrena. A gente já acha que os Estados Unidos... E é mesmo, aqui mana leite e mel mesmo, irmãos. Mas lembrem-se que na terra prometida também tem gigantes. Na terra prometida tem muralhas para serem derrubadas. E, às vezes, essas muralhas aparecem na nossa frente para que a gente desista de caminhar, para que a gente desista das promessas de Deus. Mas deixa eu lhe dizer, os gigantes não são para matar você. Você vai ser levantado para matar os gigantes dessa terra e você vai comer o melhor deste lugar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E quando eu estava lendo essa passagem e vendo que eles atravessaram o Jordão, mas ainda tiveram a muralha de Jericó para derrubar, ainda tiveram as batalhas que ganhar, eu pensei, quando nós chegamos aqui, Deus nos enviou para os Estados Unidos. Nós viemos aqui para fazer a obra dele, as meninas pequenas. Moramos na Flórida, nunca nos faltou nada, irmãos. Na Flórida, meu marido já dirigia a igreja, a gente já ajudava e sempre tivemos fartura. E Deus nos manda para Dallas. E foi aqui em Dallas, depois de 7 anos de América, onde nós começamos a ver o Jordão caudaloso. Onde nós procurávamos na nossa geladeira comida para comer e não encontrávamos. Depois de 7 anos de América, com green card, com inglês toma lá da cá. E foi quando nós começamos a ver os nossos gigantes. 7 anos depois de América, nós abríamos a nossa geladeira, a maioria das pessoas aqui conhece a nossa história, e só tinha, às vezes, arroz, carne moída, ovo, eram nossos banquetes de cada dia. Onde nossas filhas iam para a escola e pediam 50 centavos para comprar um hambúrguer, porque naquela época parece que era 50 centavos um hambúrguer, e a gente não tinha 50 centavos para dar às filhas para comer um hambúrguer na escola. Onde a gente ia para a igreja dirigir culto, com o carro, a gasolina na reserva, e orando para Jesus levar a gente e trazer de volta, porque a igreja não sabia de nada do que estávamos passando, mas a gente estava passando o nosso Jordão. Mas tem uma coisa, nós nunca tiramos o olho da arca, porque sabíamos que se nós olhássemos para Jesus, ele iria passar esse Jordão com a gente, e a gente ia chegar do outro lado ao pés enxuto. Até o dia que no Natal, exatamente nesse período, nós fomos à igreja, e eu deixei em casa um arroz com carne moída para a gente comer quando chegasse. Era a nossa ceia de Natal. E viemos para a igreja e uma irmã, antes de terminar o culto, chegou para nós e disse, chegou para mim, eu sentada assim, e ela disse, irmã,
Quando a gente terminar aqui, vai todo mundo para a sua casa comer. O sangue de Jesus tem poder. Amém, irmã? Vai todo mundo comer na sua casa. A igreja toda, a gente já decidiu que a gente vai para a ceia da casa do pastor. Eu digo, amém, minha irmã. Carol estava do meu lado, eu disse, Jesus, e agora? Fugiu o sangue, mas o sorriso estava nos lábios. Messias estava no púlpito sentado, eu disse, meu filho, a igreja está indo toda comer lá em casa. Eu vou sair agora com Carol, vou ver quanto eu tenho na minha bolsa aqui para comprar uns tomates, um alface, vou ver o que eu faço lá para completar o arroz e a carne moída. E saí com Carol. Ele ficou, quando terminando o culto, e nós saímos na frente. Era um feriado, já 24 de dezembro, muitas lojas já fechadas. Achei um supermercado lá em Garland, hispano, pequenininho, estava aberto. Eu catei as moedas que eu tinha na bolsa, deu para comprar uns tomates e um pezinho de alface. Aí fui para casa fazer a salada, e seja o que Deus quiser. E entramos em casa, fizemos aquela salada bem no auge da prova, no Natal, e a gente só era o que tinha para comer. E nossos natais, irmão, sempre foi muito farto. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, assim como foi a vitória do povo de Israel, aliás, a vitória não, como foi a derrota do povo de Israel, que não chegou na terra prometida por causa da murmuração, deixa eu dizer a você, na hora da prova, nunca murmure, nunca reclame, agradeça a Deus pela carne moída, agradeça a Deus pelo ovo, pelo arroz, agradeça, porque Deus vai fazer fartura na sua mesa de novo. E nós fomos para casa, eu e a Carol fizemos a salada, arrumamos a mesa bonita, fizemos uma mesa bonita, porque eu tinha tudo que tinha trazido da Flórida, fiz aquela mesa bonita, aí chegou Messias e Karine, nós ficamos ali na sala com aquela carinha assim de Jesus, seja o que tu quiseres, e vamos esperar a igreja, e daqui a pouco bateram na porta. E deixa eu dizer a você o que foi que aconteceu. Cada irmão naquela noite trouxe um prato bonito, irmão. Foi peru, foi carne assada. Olha, eu nunca comi, nunca tive um Natal com tanta fartura na minha vida como foi aquele Natal. Passamos a noite inteira na presença de Deus. Chamamos até o peru de missionário, irmão, porque ele rendeu até um ano novo. Aí nós chamávamos o peru de peru missionário. Nós também tivemos que atravessar o nosso Jordão, mas o Senhor estava conosco e nós atravessamos a pés enxutos. E Deus queria provar onde estava o nosso coração. Se o nosso coração estava na obra dele ou se o nosso coração estava nas coisas materiais. Mas graças a Deus, porque nós temos um Deus que não nos abandona. A prova vem, mas a prova não é para nos matar. Irmãos, foi tanta fartura. Um irmão chegou, o meu arrozinho com a minha salada não saiu nem de dentro do forno, irmão. Ficou o arroz lá com a carne moída dentro do forno, a salada na geladeira. Os irmãos nem viram, deixei para almoçar no outro dia. Mas foi muita fartura. E o que é que aconteceu? Depois daquele dia, o Senhor abriu portas. Foi o nosso Jordão que atravessamos. E quando o Senhor abriu portas, nunca mais, irmãos, faltou nada na nossa vida. Nós tínhamos com fartura. E sabe o que é que aconteceu? Quando vinham os irmãos visitar a gente, visitar a igreja, eu levava eles para melhores restaurantes. Vamos, meu filho, vamos por... Nós conhecemos nessa época, né, Karine e Carol, os melhores restaurantes de Dallas, porque Deus abriu as portas para a honra e glória do nome dele. Porque muitas vezes a gente perde a bênção porque não consegue ver Deus também na luta. Porque a gente começa a dizer assim, a prova está grande, Deus não está comigo. Deus me trouxe aqui para morrer. Não, irmãos, Deus não trouxe você aqui para lhe matar, não. Deus trouxe você aqui para você ter uma nova experiência com Ele. Deus trouxe você aqui para ficar seu pé na rocha e dizer, olha, agora eu estou preparado, o vento pode vir, mas não vai me abalar. Eu vou ter testemunho para dar, para ajudar outras pessoas. Vocês sabem quantas pessoas Deus já ajudou e já abençoou através desse nosso testemunho? Eu lembro que eu fui dar esse testemunho na Flórida, uma certa ocasião, e tinha um pastor da Califórnia que estava naquele culto. E eu dei esse testemunho, disse como Deus tinha abençoado, que o Senhor é que é o provedor, que nós, quando estamos no campo de batalha, a gente sofre, mas não perde a batalha. E eu dei meu testemunho e voltei para Dallas. E poucos dias depois ele ligou para meu esposo. Ele disse, pastor Messias, eu estou lhe ligando para dizer que naquela noite eu fui para aquela igreja para falar com o pastor da gente lá, que eu não ia mais dirigir a igreja, eu ia entregar a igreja.
Na hora que eu vi o testemunho da irmã Norma, eu disse, Senhor, muito obrigado, porque acrescentou a minha fé. Voltei para casa e hoje estou aqui trabalhando para Jesus. Esse pastor já partiu para a eternidade, mas aquele testemunho serviu para que ele não chutasse o pau da barraca, que ele continuasse firme no seu propósito de servir a Deus, sabendo que Deus é aquele que promete e cumpre. Ele é aquele que diz, você vai passar a pé enxuto e você vai passar. Ou se não, faz como o hino de Cassiano, se ele não passar a pé enxuto, você passa por cima, como Pedro andou por cima das águas. Mas você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Então, irmãos, deixa eu lhe dizer, nenhum obstáculo da vida, nenhum obstáculo desse mundo, nenhum obstáculo nos Estados Unidos vai impedir que as promessas de Deus sejam a realidade na sua vida. Nenhuma barreira que se levantar vai impedir de você receber a sua vitória e a sua bênção. Por maior que seja a tempestade, Jesus está no barco, amém. Ele vai lhe dar a vitória. Um dia a luta passa, um dia a bonança chega. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a noite parece que não quer acabar. Muitas vezes a noite das nossas lutas não tem apenas 12 horas. Às vezes as provas, as lutas, a nossa noite parece que tem 365 dias. Parece que tem 2, 3 anos, não importa. O dia vai amanhecer, o sol vai raiar e você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Foi assim com Israel e é assim com a igreja do Senhor. Então somente creia que o Senhor é o Deus da vitória, que o Senhor te trouxe aqui para te enaltecer, para dar a você uma nova chance de trabalhar para Ele mais, de te dar uma chance de ser missionário. Eu lembro, quando eu era criança, nós participamos de muitos congressos, quem é do Brasil aqui sabe isso, e desde criança que eu participo de congresso. E todo congresso tem a manhã missionária, né, pastor Miguel? Todo congresso das igrejas na Assembleia de Deus tinha manhã missionária. E quantas vezes naquelas manhãs missionárias que a gente cantava aquele hino, eu quisera ir ao campo missionário, meu Deus, eu corria lá para frente, eu dizia, Senhor, eu quero, eu vou, eu quero, eu vou, eu vou, eu quero. E Jesus disse que eu viria realmente. Só que quando a gente está naquela ansiedade, naquela vontade de ir ao campo missionário, a gente acha que não tem gigante, a gente acha que não vai enfrentar mar, a gente acha que não vai enfrentar o rio Jordão, caudaloso para passar. A gente não acha que vai enfrentar a fome, o frio, tudo que a gente enfrenta. Mas o mais importante é saber que o dono da obra, saber que aquele que te chamou, que te comissionou, ele vai te capacitar para passar pelas lutas. Aí a gente canta aquele hino, vou passando pelas lutas, dando glória a Deus, glória a Deus. Passe pelas lutas dando glória a Deus. Eu estou falando isso, irmãos, e eu não estou falando porque eu vi contar, não. Eu estou falando de experiências minhas. Porque muitas vezes nós estávamos acostumados com fartura lá na Flórida, tínhamos tudo. E Natal era a nossa casa cheia. E muitas vezes, quando chegamos aqui, que passamos por essas provas, eu via meu marido triste. E sabe o que era que a gente dizia, meu filho? Eu dizia para ele assim, não desista, Deus nos trouxe aqui, a gente tem que ter convicção da nossa chamada, não volte, porque o patrão dele ligava quase todo dia, vem-se embora, Messias, ninguém vai substituir você aqui. E eu dizia, não vai, não pense, olha Deus mandou a gente, foi para cá, não foi para voltar para lá, para dar força, porque, olha, irmãos, pior coisa é o marido, quando tem uma chamada de Deus, e agora eu falo para as mulheres, ou está dentro de um propósito de Deus, e a mulher atrapalha o ministério dele. Porque se eu fosse uma mulher que só pensasse em dinheiro, que só pensasse em coisa boa, eu tinha dito a ele, vá-se embora, vamos embora, o que é que a gente está fazendo aqui? Nunca disse isso a ele. As minhas filhas, que eram adolescentes na época, elas chegavam para ele e diziam assim, pai, não desista, pai, a gente vai vencer. E eram 2 adolescentes, irmão. Nós chegamos aqui, elas tinham o quê? 16 anos, né, Carol? Karine, 16 anos elas tinham. E conseguiram um trabalho para ajudar. Foram fazer um trabalho, ganharam dinheiro, $100 cada um durante o dia, chegaram para dar a ele. Ele, não, eu não posso aceitar, e ele não queria receber, porque, como assim, vocês precisam de roupa, vocês são adolescentes. Não aceitou, não, elas foram lá no Walmart, fizeram uma compra para dentro de casa. Irmão, eita, que eu nunca tinha comido, nunca mais tinha comido tanta coisa boa na minha vida. Então, graças a Deus, ensina teu filho no caminho que deve andar, para que ele não se desvie dele e para que ele saiba te dar força na hora da tua necessidade. Nunca chore na frente do seu filho e nunca reclame nem murmure na frente dele por algum problema que você esteja passando. Pelo contrário,
Sempre diga a ele, Jesus está conosco e a vitória é certa, porque a nossa arca está na frente, nós estamos olhando para a arca e olhando para ela nós vamos conseguir passar o Jordão. Amém? Que Deus abençoe.